Boa noite a todos. Boa noite. Nossa segunda noite da Jornada Espírita, nossa 8ª edição da Ana Velha. Nós teremos hoje Gerson Tavares, que profissionalmente é advogado, né, Gerson? Muito requisitado, né, em toda a nossa região, estado e também em vários outros estados do país. O livro é No Cenário da Vida, psicografado por Mauri Rodrigues da Cruz, pelo espírito Leocádio José Correia. O mundo de amanhã. O que é que os espíritas esperam do mundo de amanhã? É a pergunta que a eles deve ser feita neste momento. O espírita com bom senso deveria responder que não faltasse trabalho, alimentação e habitação para todos, que houvesse a ordem sem desordem, sem ditadura, que todos respirassem liberdade sem evidenciar licenciosidade, que não estivesse ausente nenhum homem à justiça, que todos os regimes políticos fossem assentados na força do direito e não do direito da força, que todos os homens fossem iguais, que nenhum estivesse tão alto para ser adorado, que nenhum estivesse em situação tão precária para ser repudiado, que entre os homens e mulheres houvessem absoluta igualdade, que a criança que fosse realmente respeitada como o futuro da humanidade, e que o velho representasse amor, trabalho e dignidade, que todos, enfim, pudessem viver como homens livres, que existisse a possibilidade de ir e vir, permanecer, ficar com perfeita consciência de ser, que não faltasse a cada homem a condição de conhecer-se a si mesmo, que a educação não fosse privilégio de minorias, que houvesse paz social, que todos os homens lutassem com um sentido de fraternidade humana, que houvesse consciência crítica do passado, presente e futuro, que as nações ricas ajudassem as pobres sem o império do colonialismo econômico, que o homem representasse a humanidade toda, que todos tivessem consciência evolutiva espiritual, que não houvesse guerra, mas paz, intensa paz. Poderíamos enumerar muito mais, mas o fim fundamental é que todos educados vivenciassem a justiça social. Espera-se que os espíritas que estão efetivamente preocupados com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um processo de amor, educação, participação, serviço ao próximo, caridade, não esqueçam constantemente de que neste momento é necessário uma revolução na mentalidade do homem, permitindo o aparecimento de um novo sistema social fundamentado na dignidade, na axiologia humana. De imediato, na casa de cada espírita, no corpo, na vida, no ideal de cada um, deve existir viva a chama de servir essa revolução moral. O substrato dessa evolução em marcha, dando a cada um o que é seu, respeitando ao próximo, vivendo existencialmente como homem, crescendo em Deus. Vamos então à nossa oração para concluir. Vamos buscar sintonizar nosso pensamento na figura do Cristo, nosso irmão e mestre, nosso divino amigo, para que ele seja a figura principal desta nossa atividade, para que ele esteja conosco como sublime convidado, para que este momento seja de aprendizado, de reflexão e de renovação íntima. Senhor, nós te rogamos nesta hora luz para as nossas vidas, força para o enfrentamento das batalhas do dia a dia, amor para a convivência diária, tudo o que houver de belo, de sagrado, de santo, nas virtudes, para construirmos este novo mundo, como disse na mensagem do nosso doutor Leocádio Correia. Que nós possamos, Jesus, hoje, receber um pouco mais do conhecimento do que é esta nossa doutrina de luz e de paz. Que assim seja. Como nós falamos então com vocês, o Gerson traz para nós a sua mensagem na noite de hoje, dando sequência à nossa jornada.
Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com vosso paz. Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, teve o ensejo de formular uma definição do espiritismo, conforme consta na obra O que é o Espiritismo, quando o codificador estabelece: Espiritismo é uma ciência que trata da origem, natureza, destinação dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. É-nos possível, portanto, a partir desta definição kardeciana, entender e compreender o Espiritismo, procurando destrinchar, quanto possível, numa breve análise nesta noite, a respeito do conceito estabelecido pelo codificador. Quando o mestre Lyonês estabelece que o Espiritismo é uma ciência, ele estava posicionando o Espiritismo como uma ciência. Ele, quando estabelece uma, ele não está querendo comparar a física, a química, a biologia, por exemplo. Exatamente porque o Espiritismo fora codificado no cenário do século XIX. E o século XIX, ele foi um momento histórico na produção científica. Desde o século XVII, XVIII, vamos encontrar a ciência estabelecendo passos seguros e definitivos para um novo período da humanidade. Exatamente porque, até ali, o tacão religioso, numa formulação fanática, numa postura dogmática, teologal, estabeleceu as bases do cristianismo no Ocidente a partir de conceituações estruturadas dos dogmas, rituais, cerimoniais e hierarquia sacerdotal, fazendo com que tudo que fosse concebido como verdade necessitaria receber a chancela da religião. Quando se diz religião, naquele contexto, lê-se Igreja Romana. Então, a ciência, ela surge para romper esses grilhões e abrir um novo período para a humanidade. Porquanto, durante esse largo período de vivência dogmática, de hierarquia sacerdotal, ritualística, nós vamos encontrar inúmeros episódios históricos de homens notáveis que iniciaram os pródromos da ciência, mas que foram vitimados pelo extremismo. Quando hoje, em pleno século XXI, temos lances de extremistas valendo-se do cunho religioso para o seu comportamento criminoso, extravagante, excessivo, nós vamos observar que naquele contexto, da Idade Média especialmente, não foi diferente em muitos aspectos. Então, nós vamos observar, por exemplo, Copérnico. Copérnico fora vitimado pelo tacão dito religioso. Giordano Bruno foi conduzido à fogueira, porque Giordano Bruno, ele, diferente de Ptolomeu, estabeleceu a concepção heliocêntrica, em oposição à tese geocêntrica. Por causa disso, porque contrariava os princípios religiosos, que considerava a Terra o centro do universo, e a ciência demonstrava que não era assim. Então ele foi julgado e condenado à morte, na fogueira. Galileu Galilei, pelo mesmo motivo, apresentando a mesma tese, confirmando Giordano Bruno da concepção heliocêntrica,
a partir de uma luneta que ele produziu em casa, que aumentava apenas 30 vezes, ele chegou à mesma conclusão e fora também julgado. Mas era dada uma oportunidade de o homem negar, como foi dada a Giordano Bruno. E ele preferiu não negar, por isso recebeu a sentença da pena capital. E enquanto Galileu Galilei, porque não queria morrer, então ele negou e foi condenado a uma prisão domiciliar. De tal modo que nós vamos observar o quanto de prejuízo há a produção dos saberes durante um largo período. Mas a lei do progresso, ela é irresistível. É possível retardar, estancar o progresso durante um tempo, mas não por todo o tempo. Porque a lei do progresso é lei da vida, é lei de Deus, é lei cósmica. Por essa razão, chega um momento que não é possível deter mais a marcha do progresso. Espíritos admiráveis reencarnaram para iniciar um amplo movimento de produção de saberes, para então a ciência ganhar cidadania. Mas porque a criatura humana, ela é atravessada pelo narcisismo, porque também é marcada por um comportamento reativo, vamos encontrar os cientistas, alguns, estabelecendo esse comportamento reativo contra a religião. Por isso, Allan Kardec viveu no século XIX, quando a ciência já estava definida e, podemos dizer, consolidada. Era um período que a sociedade europeia vivia a Revolução Francesa, com os seus benefícios, com as suas complicações, a Revolução Industrial, e agora a Revolução dos conceitos, da produção de saberes, agora pelo viés científico. Augusto Comte, pai do positivismo, estabelece a partir então dessa perspectiva positivista que todo conhecimento, para ser considerado verdadeiro, portanto, deve passar pelo crivo da razão. Por esse motivo, a religião, nos seus conceitos, porque não era filtrada pela razão, e quando se diz razão, está se querendo dizer submetida ao rigoroso processo científico de um método de observação experimental. Somente depois de submetida à observação experimental, um conceito, uma ideia, um conhecimento pode ser concebido como verdadeiro. Estabelece-se, portanto, o primado da razão. Foi por esse motivo que vamos encontrar Friedrich Nietzsche, por exemplo, filósofo alemão, que escreveu um livro Assim Falava Zaratustra. Zaratustra era um personagem que saía às ruas para anunciar a morte de Deus. Ele não estava exatamente pregando materialismo. Estava querendo dizer que agora vivíamos o período da ciência, da razão, e que agora todas as explicações e todas as soluções haveriam de se manifestar a partir deste novo período da humanidade, da razão, do período positivista. Então, não precisamos mais de religião. Não precisamos mais de religião significa dizer que não precisamos mais de Deus. Então Deus morreu. Disseram alguns. Se a religião apresenta um Deus, nós apresentamos uma deusa, a deusa razão. Era esse exatamente o período que deveria o Espiritismo apresentar-se na Terra. Não foi por acaso que no início do século XIX, exatamente naquele momento em que Napoleão Bonaparte ele se preparava para ser coroado na igreja de Notre Dame pelo Papa, ele, então, iniciando um processo histórico importantíssimo para a França
e a Europa na organização espiritual. Jesus convocava, naquele período, de início do século XIX, Jean Hus, este extraordinário espírito que vivera do século XV. Ele, Jean Hus, que fazia parte do clero na condição de sacerdote, discípulo de Wycliffe, que desempenhava uma extraordinária jornada de resgate do Evangelho na sua pureza, de certa forma semelhante ao comportamento de Francisco de Assis. Wycliffe fazia a proposta de que era necessário voltar à pureza do Evangelho, não mais ficar preso às formalidades, à hierarquia sacerdotal. E todos penduricalhos faziam parte do contexto da igreja. Jean Hus se acompanhou o seu mestre e nas suas pregações ele fazia as suas propostas nobres de retorno ao Evangelho no seu sentimento puro, desvinculado, desatrelado de dogmas cerimoniais, da infalibilidade papal e de outros adornos que ao longo do tempo foram sendo estabelecidos na construção da igreja, modificando o Evangelho em profundidade, afastando Jesus da sua integridade, de tal modo que Jean Hus, ele fora condenado pelo Vaticano a calar-se, foi excomungado, e um certo dia, para o Concílio de Constança, no sul da Alemanha, para o Concílio de Constança, narram os historiadores, Jean Hus fora convidado a participar do concílio para apresentar os fundamentos do seu pensamento. E prometeram que se ele comparecesse, ele receberia o salvo-conduto, lhe seria devolvido a palavra, para que pudesse voltar a pregar. Ele acreditou, e segundo os historiadores, exatamente no ano de 1415, Jean Hus comparece ao cenário do Concílio de Constança, e dizem os historiadores, mais de 300 autoridades, além do Papa, de toda a sua comitiva e de várias partes do mundo, os homens importantes da igreja, mas também alguns príncipes e outras autoridades. Ao invés de lhe dar a palavra, ele é caçado a palavra, é julgado sumariamente e condenado à morte na fogueira. Antes disso, ele ficou preso durante 30 dias no cubículo, no qual ele não podia ficar na horizontal nem na vertical. Precisava ficar acocorado, mal alimentado. Depois de retirado dali 30 dias, é óbvio que o corpo padecia. E foi levado para o madeiro a fim de ser queimado vivo. Segundo os historiadores, enquanto estava preso ao madeiro e o fogo consumia-lhe o corpo, a sua última manifestação, quando ele disse: hoje assais um pato, porque em tcheco, rus quer dizer pato. Mas esse pato voará tão alto e se tornará um cisne que não podereis mais alcançar. Exatamente Jean Hus, no mundo espiritual, no início do século XIX, é convocado especialmente por Jesus, a fim de reencarnar e cumprir uma significativa, profunda e transcendente missão. Era um espírito com recursos intelectuais, morais, espirituais, adequados para o mistério. Jean Hus aceita a empreitada, reencarna no início do século XIX, em 1804. Recebe no homicídio de Hippolyte Léon Denis Arrifel, que viera mais tarde a ser Allan Kardec. Então, este homem notável, neste período de importante história de dinâmica religiosa,
mas também agora científica, e porque agora a religião recebia todo o combate da religião, da ciência, e enquanto a religião tentava sobreviver, nós vamos encontrar Allan Kardec, positivista, integrante de pelo menos 2 organizações, sociedades científicas, porque naquele tempo a França tinha várias organizações, várias sociedades de pesquisas científicas, e Londres também, ele fazia parte de pelo menos 2. Então ele tinha um viés científico positivista. Por isso nós vamos ler nas obras básicas ele posicionar o codificador que toda a verdade deve passar pelo crivo da razão. Era exatamente esta perspectiva do positivismo contemporâneo. Então, ele tinha esse viés científico. E, acompanhando esse momento histórico, por isso, Jean Rus não reencarnou fora de contexto e reencarnou num ambiente social, cultural, intelectual exatamente adequado para a jornada. Porque Paris, a cidade-luz. Alguns dizem que é assim denominada luz porque a longa distância era possível ver a luz da cidade. Mas o que predomina era por causa da grande quantidade de intelectuais, da produção de filósofos, de cientistas. A cidade-luz era um ambiente adequado para o empreendimento de investigação científica. Ele foi devidamente qualificado, capacitado pela via da educação, sob a orientação de um dos mais extraordinários pedagogos de todos os tempos, o educador Pestalozzi. Passou a sua adolescência e juventude na Academia de Pestalozzi, em Verdun, Suíça. Retorna para a França, educador. Torna-se um pedagogo emérito. Escreveu vários livros, ministrou aulas e torna-se um cientista. Então era um contexto bem adequado, era o espírito bem ajustado ao mistério. E a personalidade de Hippolyte Léon Denis Riffel era adequada para a demanda que precisaria enfrentar no cumprimento da missão. Era de uma envergadura intelectual, de um vigor moral, de uma psicologia incomum. Era um homem do seu tempo e além do seu tempo. Allan Kardec, no século XXI, encontra-se ainda além do nosso tempo. Então era uma alma singular. O contexto era científico. Então, agora, como ele estava diante de fenômenos insólitos, que chamavam a atenção de toda a Europa, ele agora, pelo viés científico, tem o despertar da alma, porquanto era a sua missão para a investigação. E é claro, o contexto científico, primado da razão, ele de viés científico, como investigar os fenômenos, se não pela via científica. Não ficar apenas das elucubrações, das especulações. É necessário submeter ao crivo da razão, o que significa dizer a observação experimental. É por isso que no livro A Gênese, aqui da obra do Pentateuco, ele estabelece que o Espiritismo para a sua constituição, obedece o método positivista, o da observação experimental. É por isso que ele diz, o Espiritismo é uma ciência, mas esse uma ciência nos chama a atenção, porque ele particulariza exatamente porque o método científico positivista, ele trata de objetos objetivos, objetos concretos, levados ao laboratório, para submeter às experimentações os fenômenos que podem ser repetidos, experimentados, até chegar às conclusões. Acontece que agora
Para o exame dos fenômenos, o objeto não é visível. Ele não é concreto na nossa dimensão. É um objeto diferente. É um objeto diferente das ciências acadêmicas. Então, faz-se necessário adaptar o método positivista ao objeto de estudo, que é um objeto absolutamente diferente. Afirma o codificador que não se concebia a ideia de examinar temas metafísicos a partir do método da observação experimental. Mas ele disse que era possível sim, adaptando o método. No livro do século XX, Psicossíntese, de Roberto Assadioli, há um certo parágrafo que Assadioli, psiquiatra, psicólogo italiano, ele fala de ciência e afirma que os temas espirituais, que Allan Kardec chamava de temas metafísicos, eles são considerados impossíveis, inadequados para a investigação científica. E Roberto Assadioli diz, adaptando o método é possível sim, confirmando Allan Kardec estabelecer essa viés no século XIX. Então ele adapta. Então, é uma ciência. Não é o mesmo do jeito que atua a física, a química, a biologia. Adapta-se o método ao objeto especial de estudo, que é o espírito, o mundo dos espíritos, as leis espirituais. Então ele diz, é uma ciência. Em outro momento, ele chama o espiritismo de a ciência nova, para fazer essa diferenciação da ciência acadêmica. Mas a ciência, porque observa a observação experimental, observa o primado da razão, aspectos positivistas. De tal modo, então, o espiritismo é uma ciência. Allan Kardec, no livro A Gênese também, ele diz que se o espiritismo viesse antes desse momento histórico científico, não prosperaria, porque não passaria de mais uma religião. Então, porque o espiritismo, na sua apresentação de imediato, não era para ser religião, ele veio no momento exato, quando a ciência já estava consolidada. É por isso que ele apresenta o espiritismo não como uma religião, mas como uma ciência, que trata da origem, natureza dos espíritos. Para dizer, portanto, que o espírito, na sua origem e natureza, ele não é material. A sua origem é espiritual. Que o espírito não é um subproduto da matéria. Que nós não somos uma realidade da matéria. Que a nossa realidade causal, nossa origem é espiritual. A nossa natureza é espiritual. Em certo momento, Allan Kardec, quando fala do homem, no livro dos Espíritos, na introdução, fala do homem, que é o espírito encarnado. Ele diz que o homem participa de duas naturezas. A natureza corporal, ou em certo momento ele chama de natureza animal, pelo corpo. E a natureza espiritual, o espírito. E então, a natureza é origem é toda espiritual, não material, é incorpórea, o que significa dizer imortal. Da sua origem, um dia teve um começo, mas não tem fim. Então, um dia o espírito teve início, a sua jornada de vida, mas essa vida jamais terá fim. Essa revelação científica espírita do espírito imortal revoluciona todos os conceitos da ciência e das religiões. Exatamente porque as religiões sempre pregaram a imortalidade em certa medida, sim, mas não sob o superdâneo da ciência.
da razão, demonstrado em laboratório. O laboratório da doutrina espírita é a mediunidade. Então, a origem e natureza do espírito. Ou seja, nós somos espíritos. Que um dia tivemos começo, nossa vida jamais se concluirá. Então, nós somos seres materiais em essência. Enquanto encarnados, somos espíritos que têm um corpo. Não somos um corpo que tem um espírito. Somos um espírito que tem um corpo durante um período. Mas nós somos espíritos. É uma ciência, o que significa dizer que o espírito, na análise, no exame da sua natureza e da sua origem, foi concebido segundo os princípios do método científico. É uma ciência que trata do espírito, a sua origem, a sua natureza. Mas continua a sua destinação espiritual. É nesse âmbito da análise da destinação espiritual, demonstrada cientificamente, que tem agora a contribuição da filosofia. Porque é exatamente no exame, na análise da destinação espiritual, ou seja, quando começou a vida do espírito como um ser individualizado, e a sua destinação. Qual é o destino do espírito? Então começa a doutrina espírita a estabelecer todos os paradigmas filosóficos, éticos e morais. Quando estabelece a doutrina espírita que nós somos espíritos imortais e a nossa destinação é a plenitude intelecto-moral. A lei de evolução passa a fazer parte dessa estrutura filosófica da doutrina. Evolução. O espírito tem uma destinação, que é o de evoluir intelectual e moralmente. Quando se fala em desenvolvimento intelectual e moral, está se querendo dizer chegar à perfeição relativa. Falamos de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Essa perfeição relativa intelectual, perfeição moral, quer dizer que o espírito precisa saber de tudo. E do aspecto moral, o amor tem que alcançar a plenitude. É a plenitude intelectual, é a plenitude moral. Então, se esta é a destinação do espírito, como se processa essa jornada de evolução? Como essa destinação que poderíamos dizer é a fatalidade do espírito, tornar-se pleno intelectual e moralmente. Como essa destinação é garantida? Como se assegura esta destinação? Quando então é possível refletir a importância da matéria neste processo. O espírito, na sua origem, na sua natureza, ele não é material. O princípio qual ele se origina é o princípio inteligente, não material. Não precisa da matéria o espírito para existir. O espírito, para existir, independe da matéria. Isso é uma realidade da sua natureza, independe da matéria. Mas como a sua destinação é a plenitude intelecto-moral, como desenvolver a inteligência e a moralidade? Porquanto o espírito, quando criado, ele é, definido muito bem Allan Kardec, simples e ignorante. O que equivale a dizer, sem conhecimentos, sem experiências. Então, da simplicidade e ignorância, ele tem que sair para jornadear na direção da plenitude, porque essa é a sua destinação. Como o espírito não precisa da matéria, a matéria não precisaria existir para existir o espírito, mas como assegurar
como providenciar, como produzir estímulos e desafios ao espírito para que ele progrida. Por ser da sua natureza imaterial, ele não sente fome, não sente sede, não sente frio, não há nenhuma necessidade. Então, é neste momento que a matéria tem uma participação importante para a destinação do espírito, porque é a matéria que imprime as necessidades. Nas necessidades encontramos estímulos desafiadores, os desafios estimulantes ao progresso intelecto-moral, a começar pelo intelecto-moral. É por isso que nos elementos gerais do universo, além de Deus, há o Espírito, mas também há a matéria. A matéria que passa a ter função, porquanto no concerto cósmico, a matéria tem função, a função de servir ao Espírito. Quando então a união do Espírito e da matéria imprime ao Espírito necessidades. Por isso as encarnações, reencarnações. Porque quando o Espírito encarna na matéria, vive uma outra dimensão, uma outra realidade. E esta dimensão, com uma outra realidade, impõe-se muito exigente. Impõe-se necessidades emergentes. E o Espírito traz um impulso evolutivo, que podemos dizer que é a presença de Deus em nós. O impulso da evolução traz o que nós chamaríamos de instintos, comportamento instintual de enfrentar necessidades e buscar as soluções. Quando então, mergulhado no corpo, a necessidade se manifesta de viver, de sobreviver. Essa é a grande agonia e a grande ambição do espírito no corpo, que é o de viver, de sobreviver. Então, desde os primeiros vagidos da alma humana, no período primitivo, no ambiente inóspito, absolutamente hostil, superlativamente desafiador, sempre ameaçador, o homem primitivo precisou enfrentar os embates, os desafios muito impactantes. Muito embrutecido, com características mais animalescas do que exatamente hominais, jornadeia na direção do atendimento da necessidade imediata, sobreviver, procriar. Então, as experiências corporais eram muito breves, muito breves. O espírito desencarnava e permanecia acompanhando o bando. As regiões espirituais não existiam no conceito planetário nosso, no período primitivo. Porquanto o espírito desencarnado, sem se dar conta desta realidade, desta dimensão, sem ter essa consciência, continuava acompanhando o bando. E as reencarnações eram mais rápidas, porque o mundo espiritual não tinha grande necessidade, não tinha grande utilidade. E os espíritos, ao longo de cada período, manejavam o perispírito, ao mesmo tempo que o próprio processo de desenvolvimento pelos impositivos das necessidades, dos fragmentos, das manifestações da inteligência. Então, o espírito foi criando novos recursos. O cérebro projetado para trás, o cérebro reptiliano, que mais se preocupava com o mecanismo da sobrevivência, com equipamentos estritamente instintuais. Ao longo do tempo, passa o cérebro a projetar-se para frente, porque vai ganhando novos recursos, novos campos, novas camadas cerebrais, até o córtex cerebral, para completar-se o cérebro.
para que o cérebro agora ele tenha todos os componentes instintuais que guardamos daquele período reptiliano, mas também que tenhamos a sensibilidade, as emoções e a inteligência, a cognição, essa capacidade de entender e de compreender, de produzir, de inventar, de descobrir. Então, uma longa jornada pelos elfos no período primitivo, até que abandonamos o período primitivo por causa das idas e vindas do espírito. Porque a matéria que impõe as exigências para que o espírito no corpo, agora identificado com o corpo, o seu empenho mais imediato, a sua grande missão é sobreviver e procriar instintual. Então, o tempo passa, com a projeção do córtex cerebral, agora com recursos da inteligência, da razão, o que significa dizer, é a partir do momento que o espírito encarnado ele começa a discernir certo de errado, bem do mal. É quando ele verifica aquilo que pode tirar proveito, aquilo que lhe causa mal-estar, bem-estar. É quando ele começa a produzir os vários artefatos, não só de utensílios para a sua dinâmica na vida de sobrevivência, mas a própria psicodinâmica na relação com os outros. O tempo passa e nós vamos percebendo que no período das cavernas até hoje, quanto progresso, daquele tempo em que as águas elas eram singradas pelas jangadas feitas com troncos de árvore, amarradas a cipó. Hoje os transatlânticos, os submarinos nucleares, quanto progresso. Do sonho de Ícaro, que idealizava voar, até hoje os aviões, as aeronaves extraordinárias. Quanto progresso. Daqueles tempos de comunicação dos uivos, depois pelos sinais, pela fumaça, depois de mensageiros que jornadeavam longos caminhos, quilômetros e quilômetros, correndo, caminhando, para levar uma notícia, uma ordem, uma informação. Os pomos correios, até hoje, nos e-mails, nos celulares, som e imagem atravessam o planeta em tempo real. Quanto progresso! Tudo porque o espírito foi mergulhando e mergulha de tempos e tempos no corpo. E a dimensão corporal impõe exigências para ser desbravado, descoberto. E o espírito, no anseio pelo impulso do progresso, lei de evolução, que é a presença de Deus em nós, ele deseja ir mais adiante. É por isso que nos períodos das savanas, nós saímos de lugares de um para o outro, no comportamento nômade, e fomos avançando para outros continentes, até que um dia adotamos o comportamento sedentário, quando fixamos no território adequado por causa da alimentação, perto de água, e então começamos a domesticar animais, controlamos o fogo, e a população, dizem os especialistas, ela cresceu extraordinariamente na humanidade, quando deixamos de ser sedentários. Tudo isso movido pelo impulso da evolução intelectual. Então o homem precisava entender o seu meio, onde é o lugar melhor para sobreviver, até que, ao longo do tempo, de reencarnação e reencarnação, de quando em vez, vindo o espírito de outro planeta, para mergulhar na Terra e impulsionar em caráter missionário o progresso intelectual, o mundo se transformou, produzindo todos esses avanços que falamos, do progresso da comunicação, do transporte, e especialmente da produção dos saberes, que requintam o século XXI que vivemos. Tudo porque
o espírito mergulha no corpo, porque no corpo é que impõe-se as exigências superlativas para existir do espírito, do homem, da mulher, os espíritos reencarnados, entender, compreender, descobrir, inventar, produzir, tudo por causa do corpo. Então a matéria, ela tem uma função, a função de provocar no espírito o desenvolvimento. Tanto que, quando o espírito atinge a plenitude, ele não precisa mais da matéria, precisa mais reencarnar. Porque a sua origem e natureza, a sua natureza espiritual, a sua destinação espiritual, então ele não precisa mais reencarnar. Porque a matéria não tem mais nenhuma função para ele, para o espírito perfeito, para o espírito pleno. O Jesus, por exemplo, que é o nosso modelo e guia, ele não precisa mais da matéria. Ele vive no mundo espiritual em plenitude, com todas as potências da alma desenvolvidas e compreensíveis para nós ainda. Mas nós precisamos ainda do corpo para o desenvolvimento da inteligência, da moralidade, porque no concerto da vida em sociedade, por isso vivemos em sociedade, como já dizia Aristóteles, e confirmam os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, nós somos seres gregários por natureza. E na lei de sociedade, os espíritos afirmam e reafirmam para Allan Kardec, confirmam que nós somos seres gregários, que a vida em sociedade é exatamente uma lei de Deus para o desenvolvimento ético, moral e espiritual na vida de relação. A inteligência se desenvolve pelas exigências do ambiente e do corpo, enquanto que a moralidade, a espiritualidade, ela se desenvolve nas relações. Por isso vivemos em sociedade, por isso estamos próximos, para que o progresso moral e espiritual se dê na psicodinâmica das relações variadas ao longo das sucessivas reencarnações. Assim como a Terra se desenvolveu, o mundo espiritual foi sendo organizado também, sendo organizado paulatinamente conforme o espírito evolui. Quem lê o livro O Nosso Lar, da autoria espiritual do espírito André Luiz, da psicografia do médium Chico Xavier, André Luiz narra a história de Nosso Lar, a sua fundação, a criação dos departamentos, dos ministérios, ou seja, todo o processo de criação, de fundação de uma cidade, como se estivéssemos narrando a fundação de Barra Velha, por exemplo. Por quê? Porque há uma história também, exatamente porque a dimensão espiritual evolui conforme o espírito cresce na dimensão corporal, porque ele desencarna e envolve para o mundo espiritual, lá produzindo tudo aquilo que a sua inteligência e moralidade o capacitou. Por isso, as informações espirituais, cidades espirituais, colônias espirituais, que vão desde lugarejos, como afirma o espírito Joana de Ângeles, desde lugarejos, vielas, vilas, até metrópoles, utilizando uma expressão aqui da Terra. Exatamente porque afirmam os espíritos, o mundo ou a dimensão corporal, material, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, na medida em que o espírito foi evoluindo, foi constituindo as organizações espirituais, de tal modo que hoje no mundo espiritual há academias, lugares para estudos aprofundados. Tanto que, antes de reencarnar, dependendo da tarefa que o espírito vai desempenhar na Terra, ele se prepara em academias, em escolas, educandários para os mistérios que abraça e que vai desempenhar na Terra quando reencarnado. Oficinas de trabalho, organizações sociais, ruas, residências, enfim, toda uma dinâmica de uma cidade, de sociedades, guardando o nível evolutivo conforme os grupos, porque no mundo espiritual, as comunidades espirituais se constituem por semelhança. A Terra nem sempre.
Na Terra nós estamos misturados do ponto de vista moral e espiritual. Numa mesma família é possível ter um anjo e na mesma família ter do outro extremo. Exatamente porque na Terra, na dimensão corporal, nós nos misturamos. No ambiente profissional, vamos ter pessoas éticas e outros levianos, indivíduos responsáveis e os vulgares ladeando na mesma comunidade. As cidades ou as sociedades espirituais, elas se constituem por semelhanças, por nível evolutivo. Por isso, quando desencarnarmos, nós vamos participar de uma comunidade semelhante, adequada ao nosso nível evolutivo, dentro do quadro das nossas condições de consciência. Então, a vida na Terra, em sociedade, é uma providência divina, e que nós voltamos tantas vezes quantas se façam necessárias para a jornada de evolução ético, moral e espiritual, além da intelectual. Então, a matéria, ela tem esta função, tem esse mistério diante do Espírito, de servir o Espírito. Por isso, Allan Kardec define matéria, no item 23 do Livro dos Espíritos, como sendo um mecanismo, a substância ou o meio pelo qual, e no qual, o meio pelo qual e no qual o Espírito atua e progride, por causa das reencarnações. Então, a destinação do Espírito, ela é assegurada pela lei da reencarnação. As reencarnações, elas se constituem necessárias para o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual de todos nós. Nesta destinação do Espírito, nós, portanto, vamos buscar na filosofia espírita os paradigmas éticos. E a moral nós encontraremos no Evangelho de Jesus. Então, na grande destinação de todos nós, o Espiritismo parte de ciência para definir a nossa realidade quanto natureza e origem espiritual. E a destinação, que é espiritual. E nessa dinâmica de criação, simples e ignorante, até a perfeição, as reencarnações. Então, nessa psicodinâmica da evolução do espírito, na direção da fatalidade do aperfeiçoamento intelecto-moral, as reencarnações se constituem lei, necessidade do espírito e, do ponto de vista filosófico, nós precisamos parar e refletir sobre o modus vivendi, o nosso modus operandi, enquanto estivermos na Terra. E na grande jornada evolutiva, a nossa destinação, portanto, o Evangelho de Jesus é trazido de volta. Por isso, Emmanuel, Joana de Ângeles, espíritos, eles falam que o Espiritismo é a revivescência do cristianismo. Porque todo aquele empenho, todo aquele empreendimento de Jean Hus, no século XV, o Espiritismo desde o século XIX estabelece que é o de voltar ao Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade. Agora, na linguagem espírita. Então, o Evangelho de Jesus passa a ser o nosso código moral de vida. Seria, utilizando expressões, a semântica da nossa sociedade, seria o aspecto religioso da doutrina. No seu exato sentido, no seu profundo e transcendente significado. Porquanto religião, do latim religare, quer dizer religar a criatura ao Criador. E o Evangelho de Jesus é esse mecanismo pelo qual nós nos ligamos a Deus. É o nosso contato com a divindade. É todo o desenvolvimento do self. Então, o Evangelho de Jesus é o nosso aspecto moral, é o nosso código moral de vida, é a nossa grande experiência religiosa, no sentido profundo e transcendente do termo.
Não religião no sentido dogmático, porque o Espiritismo não tem dogmas. Não religião no sentido ritualístico, porque o Espiritismo não tem ritualismo. Nem sob o formato de uma hierarquia sacerdotal, porque nós não temos a hierarquia sacerdotal. O que existe é que nossas organizações, elas são regidas pelo Código Civil. E o Código Civil prevê que nós nos constituímos uma associação. Como uma associação regida por lei específica, ela precisa ter o seu estatuto. O estatuto prevê uma organização, portanto, diretiva. Estava conversando com uma amiga não espírita, que ela disse, eu fui no centro espírita tal, lá em Florianópolis. E é interessante, tem presidente, vice-presidente, diretores, mas como não, eu disse? Porque o centro espírita é uma associação civil, regida pelo Código Civil. Então precisa ter, para ser uma pessoa jurídica, porque o centro espírita é uma pessoa jurídica, ele precisa ter toda essa estrutura. E para ser uma pessoa jurídica, está devidamente registrada em cartório. Você vai ter o seu CNPJ, prestar toda a sua declaração de imposto de renda, como qualquer associação civil, sem fins lucrativos, sem destinação econômica. E vai ter, conforme o Código Civil, a sua característica religiosa, porquanto é da classificação da lei, mas também educadora espiritual. Então, nós temos a estrutura organizacional. Não é uma hierarquia sacerdotal, é uma hierarquia de organização, de uma associação civil, que se alterna. Eu já estive na presidência da instituição onde eu cresci. Hoje não tenho nenhum cargo na instituição, nenhum cargo. E não deixo de ser espírita e de ser um membro. Porquanto nós não temos uma hierarquia sacerdotal e os cargos, eles não são definitivos, não são permanentes. Eles são conforme a previsão estatutária. É por isso que há eleições, porque é necessário, exige o Código Civil, que o Estatuto faça essas previsões. Ou seja, é uma associação civil, não há uma hierarquia sacerdotal. Nós também não somos pastores, nós somos todos ovelhas, porque temos um único pastor, que é Jesus. Todos somos ovelhas de um único pastor. A ovelha mais velha, a ovelha mais experiente, naturalmente, mas somos todas ovelhas, porque há um único pastor. Mas a doutrina espírita, na sua definição por Allan Kardec, completo codificador, além de uma ciência que trata da origem da natureza dos espíritos, a sua destinação espiritual, bem como a sua relação, ou seja, a relação dos espíritos com o mundo corporal. Essa relação do espírito com o mundo corporal é quando a doutrina espírita, especialmente trabalhada no livro dos médiuns, nós temos o ensejo de verificar que a dimensão corporal não é uma realidade estanque. Nem o mundo dos espíritos é também uma dinâmica estanque. Há uma inter-relação, um regime de solidariedade entre essas duas dimensões da vida. Um intercâmbio incessante, embora nem sempre percebamos, há um intercâmbio incessante. Então passa Allan Kardec a apresentar, revelar as influenciações espirituais, que não são novidades, porque as religiões dogmáticas tradicionais também falam de influenciação. Quando falam da intervenção do demônio, do Espírito Santo, de Deus, de Jesus em nossas vidas, estão falando de influenciação espiritual. Só que eles não admitem, além de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e do demônio, qualquer outra intervenção. Para a doutrina espírita, todos os espíritos podem manter relação com o mundo corporal, conforme as possibilidades e o seu interesse. E de todos os níveis morais, desde o nível mais subalterno, moralmente falando, até as expressões mais requintadas da inteligência e da moralidade. Então, há o intercâmbio incessante, a influência espiritual. De tal modo que Paulo de Tarso,
um dia escreveu: somos seguidos por uma multidão de testemunhas. O que equivale a dizer que nós sempre estamos acompanhados por espíritos. Ou seja, diz Allan Kardec que os espíritos se acotovelam conosco. É uma metáfora, uma forma de demonstrar que o mundo espiritual é pleno de vida e o intercâmbio é incessante para todos os tipos, qualidades e níveis de influenciação. Então, essa verdade revelada pelo Espiritismo nos leva a refletir: com que tipo de espíritos eu entro em sintonia? Com que tipo de espíritos? Nós podemos dizer com tranquilidade que a sintonia se estabelece pelo nosso tipo de comportamento, pensamentos, intenções, sentimentos. As pessoas às vezes nos perguntam por saber que somos espíritos. Saber quando é que somos espíritas? Quando é que eu posso saber quando estou sendo influenciado por um espírito? Há alguma sete que eu possa perceber quando o espírito me influencia? E eu digo, isso não é importante. É importante que você avalie, pela capacidade racional de análise, avalie se é bom ou se é mau, se é justo ou injusto, se é nobre ou leviano, o pensamento, a emoção, o comportamento, a intenção. É isso que é importante. Porquanto, o espírito bom só influencia positivamente. A influência negativa só pode vir do espírito ignorante, infeliz, ainda voltado para o mal. Enquanto que nós, como homens e mulheres, espíritos livres no sentido de escolher, de optar por esse ou aquele caminho, por esse ou aquele comportamento, somos autores da nossa própria realidade. Somos nós que devemos fazer a gestão do pensamento, das emoções, dos sentimentos, das intenções, do comportamento subjetivo e objetivo. Porquanto, nós vamos saber mais ou menos com que tipo de espíritos nós sintonizamos a partir da autoavaliação. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Por essa razão, aquele brocado popular que dizia: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós invertemos do ponto de vista da influenciação espiritual. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, do ponto de vista das companhias espirituais. Então, essa relação com o mundo corporal, Allan Kardec também revela a mediunidade e os médiuns. A mediunidade e os médiuns passaram por um inúmero período. Teve o período demonopata, quando os médiuns são considerados possuídos pelo demônio, para livrar o demônio à fogueira. Quantas mulheres foram consideradas bruxas, possuídas pelo demônio, e outras levadas à fogueira. A grande história de Joana d'Arc, porque afirmava ver e ouvir os espíritos. Lhe foi dada a oportunidade de ela abjurar, e ela não negou e foi levada à fogueira. No seu julgamento, narram os historiadores, e em uma das suas entrevistas, depoimentos, uma autoridade da igreja lhe perguntou, de forma zombeteira, sarcástica: e os espíritos que lhe aparecem, eles apresentam-se desnudos? E ela respondeu com sabedoria: e o senhor acredita que Deus não tem com o que vesti-los? Então, ela foi conduzida à fogueira Joana d'Arc, naquele período demonopata, porquanto era o período que as mulheres consideradas bruxas ou possuídas pelo demônio. Mas surge o período psicopatológico, quando as pessoas médiuns eram consideradas pessoas portadoras de problemas psicopatológicos, transtornos mentais. Foi o período das grandes, repetidas cirurgias de lobotomia, a retirada do lobo central, porque retira vários aspectos da capacidade intelectual e de movimentação psicodinâmica do indivíduo. Então ele ficou curado. Ele ficou curado do grande transtorno mental. Várias cirurgias
de lobotomia. Saímos do período psicopatológico para um médium ganhar cidadania. A mediunidade ser colocada no seu devido lugar, com Allan Kardec. Quando revela através dos exames científicos da relação dos espíritos com a dimensão corporal, fala que a mediunidade é uma faculdade. Não é uma faculdade sobrenatural, mas é uma faculdade natural, paranormal. Paranormal, porque ela acompanha o que, além do normal. O normal são os 5 sentidos básicos que conhecemos e que entretecem nosso corpo. Paranormal, porque seria um sentido além dos 5, que a parapsicologia chama de o 6º sentido. A parapsicologia, que surgiu na década de 1930, na Universidade com Joseph Banksheim e o seu companheiro McDougall, ele na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, inicia os grandes experimentos com a carta Zener, e que chega à conclusão da paranormalidade parapsicológica. A parapsicologia substituiu a metapsíquica, que foi contemporânea de Allan Kardec. Temos metapsiquistas que se tornaram espíritas. Ernesto Bozzano, por exemplo, italiano, cientista, era metapsiquista e que se tornaram espírita. Escreveram várias obras espíritas depois de, a partir da metapsíquica, chegar à conclusão da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Vamos encontrar Charles Richer. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Charles Richer, ele nunca chegou à conclusão da realidade do espírito. Ele, no seu livro A Grande Esperança, ele, examinando a obra de Allan Kardec, diz: Allan Kardec fora um pesquisador sério. Ele fora um homem sério, um cientista honesto. Mas ele se equivocou, porque todo aquilo que Allan Kardec chamava de mediunidade, afirma Charles Richer, à luz da metapsíquica, que eram tudo expressões da própria mente. Algumas pesquisas de que ele participara, Charles Richer, com médiums de efeitos físicos, e que aconteciam a materialização de espíritos. As médiuns mulheres, que eram mais comuns para esses fenômenos, mas também os homens, eram examinados antes da experiência. Eles eram despidos e examinados seus orifícios naturais, porque imaginava Charles Richer que aquela materialização, a aparente materialização, poderia ser um recurso de prestidigitação de um ilusionista, como era Houdini, como David Copperfield, um mágico, tirando panos, objetos, coisas dos orifícios naturais, para produzir aquilo que seriam tidos por espíritos ou coisas materializadas. E então, Charles Richer, ele estabelece que tudo era da mente, como para a psicologia também. Allan Kardec confirma os fenômenos paranormais, parapsicológicos, que à época ele chama de anímicos, mas também há os fenômenos paranormais mediúnicos, quando há intervenção de um espírito. E ele apresenta sobejamente, a partir das observações, das experiências científicas, em o livro dos médiuns, mas também há um repositório fascinante na Revista Espírita, 12 volumes. Então, nós vamos encontrar Allan Kardec falando da relação dos espíritos com o mundo corporal, quando ele classifica, denomina as mediunidades e os médiuns, para dizer que o médium não é um ser especial, nem é um espírito perfeito, é um espírito na psicodinâmica da evolução, e que a mediunidade é mais uma ferramenta para a sua dinâmica de evolução, que também faz necessário vigor moral. Por isso, no meio espírita, falamos de mediunidade com Jesus, porquanto Allan Kardec deixa muito bem claro no livro dos médiuns
que o médium deve ter Jesus como seu guia e modelo para que a mediunidade seja dignificada. Porque a mediunidade é uma faculdade como a faculdade de ver, a faculdade de ouvir, a faculdade de falar, de pensar. Eu sou livre para fazer com essas faculdades o que me chama a atenção, o que eu faço com as mãos, o que eu articulo nos pensamentos. Então, os valores ético-morais do que eu penso, do que eu faço, do que eu articulo com as minhas faculdades, vai depender da direção moral que eu der. Assim, a faculdade mediúnica precisa de uma direção, porquanto ela pode ser uma direção leviana, mas ela deve ser uma direção moralizada, à luz do Evangelho. É por essa razão que nós vemos uma vida peregrina de Chico Xavier, esse homem médium notável, que deixou um exemplo vigoroso, histórico, inesquecível de como viver a mediunidade. Esse médium completo que fora Chico, o médium mais completo de todos os tempos, como afirmam os espíritos, ele, Chico Xavier, ele entregou-se à mediunidade com amor. Então, Allan Kardec, ele estabelece o espiritismo como ciência, como filosofia e ao aspecto moral. No mês de novembro do ano de 1868, o ano antes da sua desencarnação, Allan Kardec, numa palestra, ele discursa: o espiritismo é religião, e nós nos ufanamos disso. Para apresentar agora uma religião, não uma religião dogmática, não uma religião que tem uma hierarquia sacerdotal, ritualística, mas a religião, aquela que estimula o ser a integrar-se às leis cósmicas, às leis morais da vida, o Evangelho de Jesus como nosso código moral. Então o Espiritismo é sim a nossa religião. É a nossa religião, porquanto nós buscamos a Deus, a Jesus, por meio desta linguagem extraordinária do Espiritismo, que nos anima e estimula a vivência da caridade, do amor, do perdão, da tolerância, uma psicodinâmica do bem incondicional. Espiritismo, ainda ignorado por muitos. Outros procuram distorcer a realidade. Mas nós seguimos adiante com as instituições espíritas no esforço para estudar e divulgar o Espiritismo. Um dia, era de manhã ainda cedo, o sol não havia se manifestado. Nos dirigimos para o aeroporto para tomar um voo para atividades doutrinárias. É o chamado voo leiteiro. Então, eu sempre vou de automóvel, deixo no estacionamento. E então, aquele dia, ao invés de pegar a avenida habitual, eu resolvi pegar outra avenida. Então, era ainda escuro, era inverno. Ao longe da avenida, eu percebi uma caminhonete com pisca-alerta parado. Eu pensei, algum problema com aquele automóvel. E quando estava mais perto, eu vi que fora estava uma freira com malas ao lado, demonstrando preocupação. E o homem, que era o motorista do carro, com o celular. E então eu concluí, houve uma pane na caminhonete e ela deve estar indo para o aeroporto a esta hora. Então eu parei o automóvel e perguntei para ela, irmã, a senhora está indo para o aeroporto? Ela, estou, meu filho. Eu também. Houve um problema com o carro? Houve. A senhora não quer ir comigo? Ótimo, será bom. Daí o homem, o motorista, percebi a tranquilidade, ele ficou tranquilo, porque era um problema resolvido. Colocamos a bagagem no carro e fomos. E fomos conversando. Ela tinha uma importante reunião da igreja em São Paulo, e o voo era o voo antes do meu. E então, ela estava preocupada com o horário. E fomos conversando animadamente, ela muito entusiasmada. Quando chegamos ao aeroporto, eu parei estrategicamente para que pudéssemos tirar as malas dela, colocar no carrinho, para ali fazer o check-in, porque eu iria para o estacionamento. E então nos despedimos.
E ela me disse assim, meu filho, eu acho que foi Jesus que mandou você passar por aquela avenida. Eu disse, acho que foi, porque eu nunca vou para o aeroporto por lá. Eu vou para outra avenida. E ela disse-me assim, olha, como eu gostei muito de você. E eu lhe falei, mas é recíproco. Eu gostei muito da senhora. Como eu gostei muito de você, eu quero lhe dar um conselho. Cuidado com essa onda de espiritismo. Eu fiquei pensando, eu não vou dizer para ela que eu sou espírita, porque se eu digo para ela que eu sou espírita, ela vai dizer, não foi Jesus que mandou, foi o outro. E ela vai pensar, não vou embarcar porque o avião vai cair. Então eu disse, senhora, não se preocupe, eu estou muito prevenido. Então me despedimos e ela se foi, imaginando que deixou um belo conselho. E eu tranquilo, compreendendo do seu ponto de vista o conselho, mais seguro, porque essa onda de espiritismo, ela não sabe que tomou conta de nós. Tomou conta desde a nossa reencarnação e nos conduz à vida com alegria. Quando conhecemos uma nova colega no novo setor de trabalho que fomos atuar, no órgão em que trabalhamos profissionalmente, nos foi apresentada, ela disse, tu és o Gerson Tavares, tu não és o Gerson que mexe com o espiritismo? Eu disse, não mexo. Não mexo com o espiritismo. O espiritismo é que mexe comigo. E então, a doutrina espírita que mexe com a gente e que nos conduz para as verdades imortalistas. Essa segurança de sabermos espíritos reencarnados, para nunca nos revoltarmos com nenhuma das circunstâncias adversas. Porquanto, toda adversidade é uma experiência. Eu nunca coloco as situações desafiadoras para mim como um problema. E eu digo para as pessoas próximas, quando ela diz, eu estou com um problema, não diga problema, diga uma experiência. Porque é sempre uma experiência para crescer, sempre é para crescer. Toda experiência difícil, complicada, desafiadora, tem uma proposta, tem uma mensagem. E quando a gente considera difícil e desafiadora, é porque a gente não cresceu naquele aspecto. E precisa crescer. Porque quando a gente já cresceu, não é difícil. Quantas vezes as pessoas dizem, mas é tão difícil. Precisamos ter paciência. Mas é tão difícil. Perdoa, mas é tão difícil. É difícil. É difícil porque ainda nós não crescemos moralmente, espiritualmente, naquele aspecto da individualidade. É difícil porque nós ainda não avançamos. E se manifesta difícil para aprendermos e avançarmos. Porque quando a gente já transformou em patrimônio evolutivo, não é mais difícil. Então a gente segue. É assim a honestidade. O indivíduo que já tem a honestidade no seu patrimônio evolutivo, para ele não é difícil. Para ele não está fazendo nada demais, porque não passa de um dever. Para ele, ele faz com tranquilidade. Para ele não é nenhum sacrifício, não é nem algo extravagante. Não precisa ganhar página de jornal, ir para a notícia de telejornal. Não é necessário, porque nele flui. Agora, quando o indivíduo precisa pensar e sofre para ser honesto, então, ele enfrenta uma realidade. Falta constituir aquilo no seu patrimônio. Então, uma experiência. Porque aquilo que nos faz sofrer é uma expiação. Estamos resgatando. Porque aquilo que nos faz sofrer foi aquilo que fizemos sofrer. Avaliemos o nosso sofrimento. Analisemos a natureza do sofrimento. Pela natureza do sofrimento, nós vamos entender a natureza do mal que fizemos. Então, se o sofrimento é econômico, é a natureza econômica. Então, o que eu fiz de mal nesta área? Se é sexual, os conflitos sexuais. Se é da relação afetiva. Se é do ponto de vista moral, seja qual for o aspecto. Analisa a natureza. Se é material, se é moral, se é psicológica, se é sentimental, emocional. Avalie a natureza. É onde reside o mal que eu fiz. Joana de Ângeles, Espírito, diz: aquilo que chama de aflição não é a verdadeira aflição. A real aflição foi aquilo que gerou o que chama de aflição. A verdadeira aflição foi o mal que fizeste. É o que Buda chamava de karma. Karma do sânscrito significa ação.
a atividade. E Buda dizia que a vida é um ciclo. Eu pratico um karma, uma ação, neste ponto. Como a vida é um ciclo, eu me reencontrarei com este ponto do karma. Aquela ação, os seus efeitos, positivos ou negativos. Então a verdadeira aflição não é aquilo que eu chamo de sofrimento hoje, mas aquilo que deu causa. O mal que eu estou fazendo hoje é a minha verdadeira aflição, porque eu estou delinquindo as leis da vida que estão na consciência. E deverei prestar contas mais tarde. E eu chamarei mais tarde de sofrimento, mas não é o sofrimento, é o mal que eu faço. Então o Evangelho de Jesus surge, ressurge na linguagem espírita para nos falar de transformação moral, de amor. Nunca se falou tanto em crises como na atualidade. É a crise econômica, é a crise política, é a crise social, geopolítica. E podemos dizer que todas as crises partem de uma única crise, a crise moral. É por isso que nunca tivemos tanta necessidade do Evangelho como na atualidade. Para o que Allan Kardec chama de transformação moral. A crise moral causa todas as crises hoje. Saibamos produzir conscientemente, racionalmente a transformação moral para mudar a paisagem interna, colaborando na paisagem social, para a construção de um novo modelo social. Quando alguém me disse oportunamente, quando que a nova era chegará à Terra, porque eu já não aguento tanta violência. E eu lhe perguntei, mas tu já és pessoa de nova era? Eu já sou homem de nova era? Porquanto a nova era, ou o mundo de regeneração, na semântica espírita, não é algo que vem do espaço e se instala. É algo que vem de uma forma instantânea. É uma produção de transformação, que é transformação moral. Então, eu preciso construir um mundo interno, um mundo de nova era interno, subjetivo, para que eu possa então colaborar no mundo objetivo, porque a transformação do mundo começa em mim. Então, é o grande convite do Espiritismo, é o convite de Jesus. Amai-vos, perdoai. Se te fizerem o mal, devolva-lhe com o bem. Se te baterem numa face, que é a face do ego, devolva-lhe outra face, que é a face do self. Porque o ego é iludido e é reativo. O self não é iludido. O self, ele representa as leis de Deus que estão em nós. É as leis de Deus que estão escritas na consciência. E o ego, muitas vezes, ignora o self para viver a ilusão. Quando este ego-self estiver em harmonia, então o self derramará sobre o ego e o ego obterá o self, que é então o senso moral que se desenvolve. Por isso o autoconhecimento, por isso esse empenho, esse empreendimento necessário, individual, de transformação moral, para resolver as nossas crises morais, colaborando com a solução das crises do mundo. Por isso o Espiritismo deve ser estudado, revivido na sua profundidade e transcendência. Então, sigamos adiante, estudando mais a doutrina espírita. Saibamos produzir reflexões. Não há despertar da consciência, não há autoconhecimento sem reflexão. Utilizamos a nossa capacidade intelectual, utilizamos a nossa racionalidade, o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o da inteligência racional, para refletir, unindo ao lado direito do cérebro, porque o hemisfério direito do cérebro guarda a sensibilidade, as emoções, a beleza, o senso moral. Então, por isso, os dois hemisférios do cérebro representam as duas asas do espírito, a inteligência e a moralidade, nesta harmonia consciente, decidida para transformarmos e colaborar na transformação geral da sociedade. Avancemos em gratidão a Allan Kardec por ter descido das regiões nobres da espiritualidade, as sombras da terra do século XIX, para com todos os desafios, todas as dificuldades ambientes,
reconhecer dificuldades, sem pontuar, sem discriminar, contabilizar nenhuma dificuldade, ele enfrentou todos os desafios com alegria, porque estava servindo a Jesus, estava servindo a humanidade, porque Allan Kardec é um dos grandes benfeitores da humanidade. Nossa gratidão a ele, porquanto nós estamos aqui graças a Jesus e a Allan Kardec. Então, nossa gratidão e o nosso compromisso para vivermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, adotando a doutrina espírita como nosso paradigma de modus operandi e modus vivendi, o Evangelho, nosso código moral de vida. Porque os saberes espíritas, aliado aos valores do Evangelho, então nós estamos completos, homens e mulheres integrais na direção da plenitude. De modo que podemos e devemos fazer desta reencarnação a reencarnação definidora de rumos, para nunca mais tergiversarmos, nunca mais pretextarmos ignorância, nem medos, nem dúvidas, e sigamos adiante com gratidão. Com gratidão a Deus pela vida, a Deus por estarmos aqui, gratidão a Jesus pelo Evangelho, a Allan Kardec pela doutrina espírita, nossa gratidão. Mas nossa gratidão à casa que programa a jornada, sempre nos convida e sempre nos acolhe com amizade. Mas a nossa gratidão a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, pela presença educada, a atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso e muita paz. Muito obrigado.